Meu amigo vascaíno, tudo bem? Que vergonha a arbitragem ontem no jogo entre Vasco da Gama e Fluminense. O Vasco foi garfado e é o que eu falo sempre. Essa situação de falta de representatividade que já acontece há muitos anos com o Vasco da Gama acarretou nessa situação. Além dos interesses comerciais aí por conta de cota de TV, e olha, um despreparo danado da FERJ com relação à situação de escalar um árbitro que é envolvido aí com a torcida do Fluminense, com a torcida Yang Flu. É uma vergonha muito grande. A gente vai falar sobre essa situação aí do jogo. O Alexandre Matos também deu uma declaração. O Rubens Lopes, presidente da FERJ, também veio a público para poder falar. E esse campeonato já está roubado para a final ser Flamengo e Fluminense, certo? Bom, vamos lá. Peço a você que não é inscrito para você se inscrever no nosso canal. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Meus amigos, ontem o Vasco da Gama foi garfado, mas foi uma coisa, eu não me recordo nos últimos anos de ter visto um árbitro tão mal intencionado como eu vi ontem. Árbitro mal intencionado com o intuito de fazer muito mal ao Vasco da Gama. E foi gol mal anulado, gol do David. O David partiu do campo de defesa. Meu Deus do céu, uns pênaltis aí que ele não marcou, que foi, não precisava nem de VAR. O lance da cobrança de falta do Paí muito fácil para poder marcar. A forma como a bola bate na mão de Germancano é de forma deliberada, a bola ia em direção ao gol e simplesmente, cara, o cara é chamado. Muito tempo que eu não via isso. Um árbitro com tanta vontade de prejudicar um clube de futebol, porque o árbitro foi chamado, ele foi chamado, ao ser chamado na beira do campo, ele manteve ele manteve simplesmente a opinião dele. Então, gente, é muito ruim, é muito ruim. Consequência disso, o Vasco sai do G4. E sabe o que acontece? É a quarta partida consecutiva que o Vasco é subtraído, que o Vasco é roubado, certo? A quarta partida consecutiva. E, cara, tá na cara que isso aí é uma retaliação da FERJ por conta de que o Vasco não quis fechar aí com a Bandeirante, certo? Todo jogo aí é a mesma sacanagem, é a mesma pouca vergonha, é a mesma patifaria. E dizer uma coisa aqui muito clara para vocês. Você imagina, o Vasco tem um prejuízo aí, não vai poder ter o Medel, não vai poder ter o João Vitor no jogo contra a equipe do Botafogo, né? O Vasco fica 1 ponto atrás do Nova Iguaçu e do Botafogo nesse campeonato. E ontem o Alexandre Matos veio a público para poder dizer. O Alexandre Matos falou assim, cara, eu não vou mais na FERJ, porque eu vou lá na FERJ, vai afastar mais um árbitro do quadro. O Alexandre Matos fez essa indagação. Por que que a FERJ não traz árbitro de fora para apitar esses jogos, já que não tem investimento em material humano, já que os árbitros são uma bosta do quadro aqui? E cara, eu vou dizer uma coisa aqui, chegou a hora aí, acho que as empresas aí que fecharam com o Vasco da Gama, a Cazé TV, simplesmente a Sport TV, né, e o SBT, cara, eles são parceiros do Vasco comercialmente. Cara, isso tem que ser colocado na mídia de forma muito grande. E você, meu amigo, que gosta de SAF, que não gosta de SAF, você está vendo o nosso Vasco da Gama sendo roubado. Você está vendo o nosso Vasco da Gama sendo subtraído aí no campeonato. Chegou a hora da gente parar de reclamar um pouquinho
né? E também simplesmente aí ir para cima e defender o Vasco como representantes do Vasco da Gama, porque, cara, é o seguinte, cara, foi escancarado o que aconteceu ontem. O Carlos Eugênio Simon, ontem, depois do jogo, ele falou, cara, pô, nem árbitro de várzea erra tanto como errou esse árbitro ontem. Aí, depois do jogo, aparece aí fotos desse árbitro uniformizado, né, com a camisa da torcida Yang Flu, ou seja, o cara é associado de uma organizada do Fluminense, cara. Então, isso tudo, gente, é uma vergonha. É uma vergonha, o cara não foi imparcial no jogo. Agora, é o que eu falo para vocês, tem muita gente que desqualifica o Vasco, e eu já falei aqui, não gosto da SAF, mas esse time do Vasco joga de igual para igual. Enquanto o Ramon Dias for o treinador do Vasco, vai jogar de igual para igual com qualquer equipe do Brasil. Pode vir Flamengo, pode vir Fluminense, pode vir seja quem for. O Vasco vai jogar de igual para igual com qualquer equipe do Brasil. Essa equipe do Vasco da Gama aí tem condições de ser campeã? Não. Na minha opinião, não. Faltam aí reforços, mas não vai passar vergonha. Agora, lamentavelmente, um jogo aí que você está jogando contra o campeão da Libertadores, que o Vasco foi muito superior, muito superior, você ter um escândalo desse de arbitragem, igual a gente viu, gente, isso é muito triste. Ao ponto do Simon, que é um árbitro que sempre prejudicou o Vasco, de dizer, olha, cara, tem que passar por uma reciclagem e tem que afastar todos esses árbitros, e a FERJ tem que entender o seguinte, tem que trazer material humano de fora do Rio de Janeiro para apitar esses jogos, porque não dá, cara, não dá, o campeonato tá perdendo, ou melhor, já perdeu há muito tempo a credibilidade, é um favorecimento descarado ao Flamengo e ao Fluminense. Então, cara, fica difícil. Desse jeito fica difícil. O Vasco aí era para ser o líder do Campeonato Carioca. Foram 4 jogos consecutivos que o Vasco foi roubado, que o Vasco foi subtraído, e fica difícil desse jeito. Fica muito difícil. Agora, eu peço o seguinte, para que se tenha um pouquinho de representatividade. Viu, Pedrinho? Larga de ser frouxo, bunda mole, broxa, tá? Larga de ser broxa, não faça igual o presidente antigo, vai pra FERJ, para com esse negócio aí de quadra, de basquete, essas porra, e, meu irmão, vai e compareça lá na FERJ, cara. Vocês acham que é tudo normal, essas porra que estão acontecendo no Vasco? Entendeu? O dirigente também tem que botar a cara aí para poder bater, não é só o Alexandre Matos, não. Agora, foi uma vergonha aí, certo? Emiliano, porra, muito chateado no final do jogo. Agradeço aí pela atenção, Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu!